Olá a todos que estão participando da nossa pós-graduação online, nesse módulo Direito Eleitoral. E continuando aquele nosso projeto de falarmos um pouquinho sobre os principais tópicos do direito eleitoral para tirarmos dúvidas, respondermos perguntas, né? Então a gente criou aí esse fórum que são vídeos explicativos. Estamos aí apresentando aí alguns tópicos que serão importantes, inclusive, para a nossa avaliação final do curso, né? E hoje eu vou falar de um tema bastante importante, um tema que é bem recorrente em concursos, porque está atrelada a uma das principais fontes de irregularidades durante o processo eleitoral. Eu estou falando da propaganda eleitoral. E nesse primeiro vídeo, que eu quero que seja um vídeo um pouco mais curto, para que a gente não encaminhe tanta informação ao mesmo tempo, para a gente ir aos poucos retirando dúvidas, mas sem uma enxurrada de informações, porque eu sei que o direito eleitoral, para aqueles que estão iniciando principalmente, ele demanda uma série de leis esparsas, resoluções, código eleitoral, está tudo fragmentado. Então, muita informação numa só assentada mais prejudica muitas vezes do que ajuda. Então vamos aos poucos e vamos fazer vídeos mais curtos para a gente poder entender esses nuances do direito eleitoral. Bom, o que é propaganda eleitoral antecipada? Aquela que é feita antes da hora. Qual é a hora de se fazer propaganda eleitoral? Bom, a própria lei eleitoral, a lei 9.504 de 97, a chamada lei das eleições, ela estabelece quando a propaganda eleitoral pode começar oficialmente. E ela só pode começar um dia depois do último dia de prazo para registrar uma candidatura. Eu explico. Lá no artigo 36 desta lei, 9.504 de 97, está dizendo que a propaganda eleitoral vai começar após o prazo para registro de candidaturas. O prazo de registro de candidatura, pessoal, é até dia 15 de agosto do ano das eleições. Então fica fácil. Se a propaganda eleitoral só pode começar após o último dia para registro de candidatos, o último dia de registro de candidato é dia 15 de agosto do ano da eleição, a propaganda eleitoral só pode começar a partir do dia 16 de agosto do ano da eleição. Então é assim que funciona. Toda propaganda eleitoral feita antes do dia 16 de agosto do ano da eleição é chamada propaganda antecipada. Ou seja, propaganda antes do tempo. E aí tem sanção. Se eu faço uma propaganda eleitoral antes do tempo, eu posso estar em curso aí em uma multa que varia entre 5 e 25 mil reais. Já a diferença da propaganda antecipada para a propaganda eleitoral irregular é que a propaganda irregular ela está sendo feita no período correto, já pode ser feita a propaganda eleitoral, é depois do dia 16 de agosto, é depois do dia 15 de agosto, ou seja, a partir do dia 16 de agosto, mas ela está sendo feita da forma errada. Explico mais uma vez. Não é qualquer tipo de propaganda que é tolerada no processo eleitoral. Por exemplo, eu não posso usar outdoor. Isso seria até um abuso de poder econômico. A legislação atual veda o uso de outdoor para a propaganda eleitoral. Então, se eu usar outdoor para uma propaganda eleitoral, depois do dia 15 de agosto, ou seja, a partir do dia 16 de agosto, eu não estou cometendo propaganda antecipada, porque eu já estou no período para a veiculação de propagandas eleitorais. Mas eu estou cometendo uma propaganda eleitoral irregular, porque embora dentro do período para as eleições, para o período eleitoral, eu estou usando uma forma vedada na lei. Outro exemplo. Imagine que eu faça um showmício. Lembra o que era showmício? Antes era possível, né? A gente ia lá pro show, tinha show do Chitãozinho Chororó, Leandro e Leonardo, aquele povo todo lá reunindo milhares de pessoas na praça central da cidade. Aí depois dos cantores vinha a fala do candidato. Pois é, isso é o que a gente chama de showmício e atualmente é vedado pela lei eleitoral.
Eu não posso me aproveitar do prestígio de um artista, reunir milhares de pessoas e depois, a partir daí, fazer o meu comício, fazer o meu pronunciamento político. Na verdade, aí eu estou angariando aquelas pessoas para um motivo alheio às minhas propostas. Na verdade, elas foram lá para ver o artista. Então, eu estou, na verdade, utilizando do agrado dessas pessoas pelo artista para depois incutir nelas a ideia de que eu sou o melhor candidato, até porque ela vai ter uma certa facilidade de aceitar o que eu estou dizendo, porque eu trouxe o artista da sua preferência. Mas nós não precisamos de políticos que tragam artistas, nós precisamos de políticos que tenham propostas. Por isso, o showmício é vedado. Então imagine que um candidato faça um showmício no dia 20 de agosto. Não é propaganda antecipada, porque ele já está fazendo depois do dia 15 de agosto, mas é uma propaganda irregular. Agora vamos para o contrário, vamos dar um exemplo de propaganda antecipada. Bom, nós vamos ter eleições agora em 2020, ano que vem. Eleições para prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Imagine que eu agora queira ser candidato a prefeito de algum município. Então, eu comece, a partir de agora, a usar as redes sociais para pedir votos. Presta atenção, hein? O artigo 36A da Lei das Eleições estabelece que, para ser considerado propaganda eleitoral, deve ter o pedido explícito de voto. Depois a gente vai falar um pouco mais em outro vídeo como é que as cortes têm entendido esse pedido explícito, né? Então, por exemplo, se eu chegar nas redes sociais hoje e falar, olha, eu pretendo ser candidato em 2020 à prefeitura deste município, eu não estou pedindo voto. Então, em regra, essa fala que eu acabei de dizer, que pretendo ser, a minha manifestação de ser candidato, não é considerado propaganda antecipada. Então eu posso fazer isso agora, mesmo antes do dia 16 de agosto de 2020. Não vai ser propaganda antecipada, mesmo antes do tempo, porque eu não estou pedindo voto. Agora, se eu chego hoje nas redes sociais, falo, pessoal, eu andei pensando, eu acho que tenho condições para ser candidato nas próximas eleições, até aí tudo bem. Eu acho que eu reúno experiência para trazer melhorias para esse município, até aí tudo bem. Eu pretendo ser candidato a prefeito em 2020, até aí tudo bem. E aí eu termino dizendo, por isso eu conto com o seu voto, vote em mim em 2020. Aí eu exagerei. Se eu falo isso hoje, esse meu pedido explícito de voto vai caracterizar propaganda antecipada, porque eu só posso pedir votos depois do dia 15 de agosto do ano da eleição, ou seja, a partir do dia 16 de agosto do ano da eleição. Então temos aí o Instituto da Propaganda Antecipada, é quando você faz a propaganda eleitoral, mas antes do período eleitoral, ou seja, antes do dia 16 de agosto, e temos o Instituto da Propaganda Irregular. Você está fazendo a propaganda dentro do período eleitoral, mas utilizando uma forma vedada pela lei, como o exemplo que eu dei agora há pouco, do outdoor, do showmício. Nós temos outras vedações, por exemplo, eu não posso mais usar cavaletes, que eram muito comuns nas eleições. A reforma de 2015 acabou com a possibilidade de usar cavaletes. Aqueles bonecos dos políticos eu não posso usar. Aqueles banners que eram antes de 4 metros quadrados foram reduzidos. Qualquer propaganda eleitoral agora não pode ultrapassar meio metro quadrado, material impresso. Eu não posso mais pintar muros. Antes podia, não posso. Então, se eu fizer esse tipo de propaganda dentro do período eleitoral, não vai ser propaganda antecipada, mas será propaganda irregular. Então, para hoje, o que eu queria era trazer essas informações. A gente vai continuar trazendo aqui mais questões sobre propaganda, porque tem muita coisa. Mas hoje eu queria que você identificasse a propaganda antecipada e a propaganda irregular. A gente volta com mais vídeos. Um abraço. Até lá.